E a emergência, ela vai aparecer. Você só não sabe o momento, mas ela vai aparecer. Então, para isso, nesse vídeo aqui, eu vou deixar alguns passo a passos e algumas dicas para que a gente consiga alcançar este objetivo, o primeiro de muitos. Olá pessoas, tudo bem? Muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. Roda a vinheta! É muito comum a gente chamar de reserva de emergência aquele valor que a gente poupa mensalmente para poder arcar com despesas que a gente não esperava, situações imprevistas, por exemplo, a pandemia. Valor que você coloca na sua conta de uma forma que você venha investir para poder arcar com essas despesas. Muitas despesas que a gente não prevê. Você pode chamar como reserva de emergência, você pode chamar como reserva de tranquilidade, assim como eu. Quando temos um valor e esse valor é destinado a situações imprevistas, a gente fica mais tranquilo, deixa de estar mais ansioso diante das dificuldades. E até aqui você tá gostando desse vídeo? Eu já quero te convidar para você não esquecer. Clique aqui embaixo em se inscreva. Não perca a partir de agora nenhum outro conteúdo. Eu duvido você também assinar o sininho. Clicando aqui nesse sininho, você não vai perder nenhuma notificação de conteúdo que for subindo aqui no YouTube. Porque a partir de agora você vai ter conteúdo toda semana. Como eu acabei de citar o exemplo da pandemia, a partir da pandemia eu comecei a me questionar se realmente eu estava fazendo algo certo, que era não me preocupar com o dia de amanhã. Para que a gente possa estar mais tranquilo, menos ansioso, a gente precisa sim começar a analisar os imprevistos que podem vir a acontecer. E é para isso que serve a reserva de emergência, para você utilizar durante um período de tempo, numa situação que você não previa, por exemplo, um desemprego, carro quebrou, um custo que você não estava esperando. E como é que eu vou calcular e saber o valor que eu preciso colocar para minha reserva de emergência? Vamos comigo! Primeira coisa que a gente precisa analisar é fazer um levantamento mensal, fazer levantamento de todas as nossas contas. Assim como nos outros vídeos eu venho falando, se a gente não tem uma visão clara do que realmente a gente está gastando, a gente não vai conseguir definir uma reserva. A forma que eu calculo a minha reserva de emergência e que eu estou ainda em busca de completá-la, 6 meses o valor do meu custo fixo, das coisas fixas que eu pago normalmente dentro da minha residência, no meu dia a dia, como o condomínio, o valor que você paga no aluguel mensalmente, a conta de luz, a conta de água, algo que realmente é necessário para você, para sua família, para os seus filhos, que você arca mensalmente. Calcular esse valor e ter 6 vezes o valor do seu custo fixo. Talvez ter apenas 3 meses como reserva de emergência é suficiente para você. Se você não tem filhos, se você não tem custos muito altos. Agora, após você fazer esse levantamento, você vai somar todos esses custos e vai multiplicar esse valor pela quantidade de meses que você acha necessário. Por exemplo, quem tem alguma empresa que tem CNPJ aberto, que tem custos com funcionários, é aconselhável a ter no mínimo 1 ano de reserva de emergência, mas cada um vai fazer conforme a sua realidade. Então, a minha realidade, o que eu acho necessário para mim é ter no mínimo 6 meses para poder ficar ainda mais tranquilo se acontecer alguma situação durante o período de 6 meses. Então, o exemplo prático é o seguinte: você fez a soma, deu ali R$ 1.600 e agora você multiplica por 6 meses, você precisa ter uma reserva de emergência de R$ 9.600. Agora você já sabe o valor que você precisa ter de uma reserva para utilizar em emergências. Como é que eu vou chegar lá? Agora é a parte do sacrifício. Nós precisamos nos sacrificar, talvez dia após dia, talvez mês após mês, para poder chegar àquele objetivo. Com a reserva de emergência não é diferente. Após você saber o valor que você precisa ter de reserva, se você, por exemplo, recebe mensalmente, você precisa pegar esse valor, dividir de uma forma que você consiga agora mensalmente guardar e poupar um valor para poder alcançar essa reserva de emergência. No início não vai ser nada fácil. A gente está acostumado a fazer coisas às vezes sem pensar, e esse é o momento que você precisa fazer um detox mental e colocar na balança
o que realmente é prioridade para você. Então, se a sua reserva de emergência, a tranquilidade com a sua família é necessário, é uma prioridade para você, então você precisa se sacrificar. E você vai perceber que mês após mês vai ficando mais fácil, porque você vai conseguir conciliar suas despesas dentro do valor que você recebe mensalmente e a partir disso guardar para poder chegar ao valor definido. Para isso, você vai precisar identificar onde é que o seu dinheiro está sendo assaltado, porque você está permitindo que o seu dinheiro seja assaltado. Então, fazendo esse levantamento, analisando para onde é que seu dinheiro está indo, pegando o seu cartão de crédito, fazendo ali um levantamento minucioso, você vai conseguir identificar com o que você está gastando mais e, a partir disso, cortar alguns custos para você alcançar a sua reserva de emergência. A partir disso, você vai se comprometer com você mesmo. E agora vem a palavra e o título desse vídeo: se pague primeiro. É necessário que você tenha em mente o que é prioridade para você e nesse início você precisa se pagar primeiro. É muito fácil e é muito comum a gente crescer com os ensinamentos dos nossos pais, fazendo o pagamento de diversos boletos assim que a gente recebe o nosso salário, não é? Talvez você faça assim como eu fiz durante muito tempo. Quando o meu salário entrava na conta, a primeira coisa que eu ia fazer era pagar todos os boletos, quitar todos os boletos. A gente utiliza o valor que sobra para poder fazer qualquer coisa pra gente. Só que você tem que entender que é o seu tempo que tá em jogo, é a sua vida que tá em jogo, é a sua família que tá em jogo. A sua casa é muito mais importante do que qualquer consumo esporádico. Então você precisa se pagar primeiro. Faz todo o seu levantamento, organiza ali tudo direitinho, coloca como objetivo você guardar certo valor mensal. Então agora você precisa se pagar primeiro. O que é que você vai fazer? A primeira coisa que você faz quando você recebe o seu salário, a sua renda extra talvez, é separar a partir desse valor, aquele valor que você definiu, que você estipulou como prioridade. E prioridade não tem conversa, só vai e faz. Por exemplo, a minha reserva, como a gente já tinha definido, de R$ 9.600. Então, se eu consigo poupar das minhas finanças R$ 100 mensalmente, quer dizer que eu vou ter um tempo aproximado de 96 meses, que dá o total de 8 anos para que eu possa alcançar a minha reserva de emergência. Muito tempo, não é? Mas, ainda que seja muito tempo, o importante é você ter a sua constância de todos os meses fazer aquilo que é necessário, aquele compromisso que você estipulou consigo mesmo, aquele compromisso que é para definir o futuro da sua família. Em qualquer emergência, em qualquer situação eventual, você tá ali com o seu valor para poder arcar com aquela situação. Então, isso é prioridade. E talvez, se você consegue poupar um pouco mais, Sayane, é muito tempo, 8 anos para poder alcançar esse valor. Eu vou conseguir cortar alguns custos, eu vou cortar talvez a Netflix que eu não uso, se eu já uso TV a cabo, eu não preciso ter Netflix, ou vice-versa, e talvez você vai conseguir, a partir desse levantamento, identificar o que você consegue fazer na sua realidade, e a partir disso, separar um valor até maior. Então, por exemplo, se você, em vez de R$ 100, você começar a poupar R$ 400 por mês, quer dizer que, em média, 2 anos, 24 meses, você chegará a esse objetivo. Você vai ter ali o valor de R$ 9.600 dentro da sua reserva de emergência. Como eu faço aqui na minha casa com as minhas finanças, é mais ou menos o seguinte: de 100% do valor que eu recebo, eu tenho algo que é muito importante para mim e é algo imprescindível e necessário para aquilo que eu acredito, que é entregar na casa do Senhor, na igreja, os 10% de tudo que eu recebo, conforme a palavra de Deus, porque eu acredito nela. Dentro desses 100%, 10% é destinado para isso. A academia é imprescindível e eu não deixo de utilizar. Então, são coisas que para mim são essenciais. Você também tem coisas essenciais aí que não vai ser necessário você cortar. Outras coisas que você consegue moderar, por exemplo, se é essencial para você sair com a sua família. Todo final de semana você pode reduzir de 4 para 2 finais de semana.
Isso já vai te dar um fôlego para que você consiga alcançar esse seu objetivo de ter a sua reserva de emergência completa ainda mais rápido. E essas coisas são essenciais, esses custos que a gente consegue observar que dá para reduzir e outros custos que a gente tem a certeza que não, de forma alguma não dá para reduzir, então eu preciso acrescentar no meu levantamento mensal e entender que aquilo ali é importante para mim. Outra coisa que é essencial e importante para mim eu reservo todos os meses 30% daquilo que eu recebo para os meus investimentos. Assim como você, eu estou buscando alcançar esse objetivo da minha reserva de emergência e eu destino 30% para a minha reserva de emergência. Então, por exemplo, desses 100, eu já tenho que ter isso em mente e no meu papel anotado que 10% é para o dízimo, que 30% é para a minha reserva de emergência, 60% da minha renda eu vou distribuir para os meus gastos mensais essenciais e não essenciais da melhor forma possível. E você que chegou até o final desse vídeo, eu quero lhe dar uma dica super extra. Tem um homem que escreveu diversos capítulos e livros, que foi o homem mais rico que já existiu na face da terra, que é o rei Salomão. Lá em Provérbios você vai ter várias dicas e várias sugestões. Eu vou deixar aqui em cima para você dar uma lida. Você vai sair de lá, após essa leitura, rico de conhecimento para começar a colocar em prática, tá certo? Então eu te convido e quero fazer esse desafio com você. 31 dias. Por que 31 dias? Porque são 31 capítulos do livro de Provérbios. Vai lá e aprende com o homem mais rico que já pisou aqui nessa terra. Então, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau!